Eu vou assistir 1000 partidas completas de futebol em uma única temporada. É isso mesmo que você escutou, é isso mesmo que você ouviu. 1000 partidas em menos de 365 dias. É uma missão basicamente impossível? Não sei, vamos ver. Bom, eu fiz esse post no Twitter e até deu uma viralizada, mas se você veio pelo Twitter, fica aqui que tem mais coisa. E nesse vídeo eu vou explicar como vai funcionar esse projeto, como eu vou registrar esse projeto, regras do projeto, prioridades, enfim, e por que eu tô fazendo isso. Então, vamos lá, sem mais enrolação, separei o post aqui, vamos começar pelas regras. Obviamente, eu não precisava nem falar isso, apenas jogos completos, 90 minutos, 120 minutos, se for preciso, sem compacto, sem condensado, sem highlight, sem nada disso, sem gol assistência, sem acompanhar o jogo em tempo real, não. Jogo completo. Outra regra, um jogo por vez. Não posso colocar, por exemplo, um jogo na televisão e um jogo no celular e assistindo os dois. Não dá para assistir dois jogos ao mesmo tempo, não dá para prestar atenção em dois jogos ao mesmo tempo. Com uma exceção aqui, tá? A exceção é de jogos que tiver uma simultaneidade de até 15 minutos. Um jogo que começa 1h30 depois do outro, se um jogo começa às 6 horas e o outro 7h30. Aí eu posso assistir os 15 minutos finais de um ou os 15 minutos iniciais de outro em outra tela, numa segunda tela, porque aí eu acho que já era demais, né? Enfim, coloquei uma regra aqui que eu vou ter que assistir pelo menos um jogo dos 116 times que formam as 6 principais ligas do mundo. O que são as 6 principais ligas do mundo? Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, Brasil e França. São essas. Ah, mas a Arábia Saudita tá gastando muito dinheiro. Ah, mas a MLS não sei o que. Não, são essas ligas. A França até tem um nível um pouquinho menor, mas eu gosto de assistir a Liga Francesa. Enfim. E uma regra que vai me atrapalhar muito é só futebol masculino profissional. Por que vai me atrapalhar? Esse ano, essa temporada, ao final dessa temporada, tem a Copa do Mundo Feminina. Eu, particularmente, gosto de assistir futebol feminino, assisto direto, principalmente a seleção brasileira. Não coloco muito tempo porque eu não consigo. E eu poderia simplesmente colocar 64 bons jogos ao final da temporada, que a conta bateria muito mais fácil. Mas não, tô focando em futebol masculino profissional, sem categorias de base, tá? Eu assisto Copinha, assisto às vezes Campeonato Brasileiro Sub-17, Youth League. Eu era viciado em Youth League. Quando eu estudava, eu colocava o celular no estojo e assistia jogos da Youth League, aconteciam de manhã. Pré-olímpico, Euro Sub-20, Euro Sub-17, Sul-Americano Sub-17, nada disso conta, só futebol profissional. E mais uma aqui, eu nem coloquei no tweet, não vou assistir jogos que não valem nada. O que são jogos que não valem nada? Não é aquele jogo da Premier League que um time já tá no meio de tabela e já acabou. Não é isso. São amistosos e pré-temporada. Não vou assistir isso. Até no começo do desafio, montando uma agenda aqui, vai ter o All-Star Game da MLS e é até divertido. Vai ter o Messi, vai ter grandes nomes, MLS contra a Liga MX. Mas só que não é o intuito desse desafio, entendeu? Então eu não vou assistir, assim como eu não vou assistir também amistosos de pré-temporada de Barcelona, de Manchester United, de Arsenal, de Manchester City, de Juventus, enfim, não vou assistir esses jogos. Eu citei a agenda nas regras, então agora nas prioridades eu vou explicar um pouquinho como eu monto a agenda, a prioridade com que eu escolho os jogos, ok? Prioridade máxima desse desafio, competições continentais. Principalmente UEFA Champions League e Libertadores e principalmente mata-mata. A partir das oitavas de final, eu vou tentar, é difícil, eu vou tentar assistir todos os jogos de Champions League e de Libertadores. É muito complicado assistir a fase anterior, a fase de playoffs da Champions League, porque são 16 confrontos. Eu acho que são 16 confrontos, enfim, é muita coisa. Até pra VT eu acho que fica impossível pra mim, fica impossível pra eu acompanhar. Depois disso, só pra deixar claro, também vou assistir Copa Sul-Americana, assisti vários jogos da Copa Sul-Americana e de UEFA Europa League e de Conference League. Eu assisti
Principalmente eu vou assistir esses torneios na reta final, principalmente a Europa League, eu gosto da Europa League. Muitas vezes a Europa League tem jogos muito interessantes na reta final. Também vou assistir competições continentais de África, Ásia e América do Norte, mas assim, não é prioridade. Se tiver acontecendo aquilo, um jogo interessante e sem nenhum concorrente à altura naquele horário. Depois de competições continentais, ligas nacionais, depois as Copas Nacionais, principalmente as Copas dos países, não Copa da Liga. Posso assistir também? Posso, mas não será prioridade. E outros torneios que possam surgir aí, Supercopa, eu vou assistir, enfim. Agora vamos falar da prioridade dos países. A minha prioridade nesse desafio vai ser das 5 principais ligas europeias: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Vou priorizar. Eu gosto principalmente de assistir a Liga Italiana, a Liga Alemã e a Liga Espanhola. Fui criado assim, assistindo, enfim. E até hoje eu gosto. Até a Premier League eu gosto. O pessoal dá uma exagerada na Premier League, mas inegável, tem vários bons jogos na Premier League. Depois dessas 5 ligas, eu vou priorizar a América do Sul. América do Sul, leia-se Brasil e Argentina. Futebol argentino não é mais o mesmo, mas eu ainda gosto de assistir, principalmente os 7 principais times, mais Rosário Central, que agora tem o Di Maria, e Newell's Old Boys. E o Brasileirão, vou assistir bastante futebol brasileiro aqui, não é a prioridade máxima do projeto, mas pode ter certeza, vou assistir Copa do Brasil, vou assistir Brasileirão, times brasileiros na Libertadores. Depois desses 2 países, eu coloco como prioridade ligas periféricas da Europa, tá? Que são principalmente os grandes times de Holanda, Ajax, PSV e Feyenoord. Às vezes o AZ faz uma boa temporada, o Twente também, enfim, se tiver rolando uma boa temporada desses times, por que não assistir? De Portugal, Porto, Benfica e Sporting. Às vezes o Braga tem um talento, às vezes o Braga tem uma jovem promessa brasileira, a gente pode assistir, por que não? Turquia, sou apaixonado na Liga Turca, principalmente Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe, mas a gente pode assistir o Trabzonspor, a gente pode assistir o Başakşehir, por que não? Tem até outros times que às vezes aparecem, o Sivasspor teve uma época forte, o Bursaspor teve uma época forte, enfim, vou assistir Campeonato Turco. Campeonato Escocês, aí é muito Celtic e Rangers. A última temporada teve o Hearts, eu posso assistir alguns jogos do Hearts, mas o elenco foi desmontado, enfim. A minha prioridade vai ser os 2 clubes mesmo. E Liga Belga, que eu gosto também, é uma liga muito equilibrada, é uma liga de formato um pouco diferente, mas é o que eu falei. Vou assistir essas ligas, se não tiver rolando nada muito interessante nas outras prioridades, que são o top 5 da Europa e Brasil e Argentina, ok? Depois disso, Messi e Cristiano Ronaldo. É isso, tem uma prioridade chamada Messi e Cristiano Ronaldo. A gente sabe que Messi e Cristiano Ronaldo estão na reta final da carreira, então a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. O Cristiano Ronaldo está em busca do milésimo gol, enfim, até o Messi, se quiser, bate 1000 gols também. Então, não tem nada rolando no horário. Tem um joguinho do Al Nassr, tem um joguinho do Inter Miami, vou assistir. O Inter Miami é um pouco mais complicado, porque os jogos do Inter Miami batem no horário do Brasileirão, das rodadas noturnas do Brasileirão. Então eu prevejo que eu vou assistir mais jogos do Cristiano Ronaldo, que começam um pouquinho durante a semana, no início da tarde. Então são mais acessíveis, eles não batem com outros jogos. Só para deixar claro aqui, são regras estritas e imutáveis a agenda? Não, não são. Eu posso colocar um jogo na agenda e assistir outro? Posso. Pode acontecer de eu querer assistir um jogo por causa de um jogador ou por causa de uma equipe, ela ser poupada, enfim. Aí eu posso trocar, obviamente posso. Mas 90% do tempo vai ser isso aí. Então essas foram as prioridades. Bom, obviamente eu vou registrar esse desafio, claramente. E como vai funcionar esse registro? Bom, como eu já expliquei, toda semana da agenda, toda semana, domingo à noite, eu solto a agenda dos jogos que eu vou assistir da segunda até o próximo domingo. A primeira agenda, até vou deixar aqui, bateu só 14 jogos, é um número baixo, vai aumentar esse número, tá? Vai ter semanas aí de 30 jogos,
vai ser em semanas menores mesmo, e principalmente antes do início das principais ligas europeias. Então, essa é a agenda. Todo jogo que eu assisti vai ter um post no Twitter com placar do jogo, um primeiro número do jogo, né? Foi número tal, número 5, número 6, jogo número 100, jogo número 289, depois o placar do jogo, a competição do jogo e a fase, seja a 13ª rodada ou seja a final. Vai ter isso. Abaixo, a nota do jogo de 0 a 10. Importante falar sobre a nota do jogo, porque vai servir para vídeos futuros. Um jogo pode ser exatamente igual ao outro e ter a nota muito menor ou muito maior. Por quê? Porque futebol não é apenas 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Eu considero muito o contexto da partida, a tensão da partida. Eu vi muita gente falando, nossa, que final de Copa do Mundo chata. Não, final de Copa do Mundo tem que ser assim. Tirando a Argentina e França em 2022, que foi um jogaço com muitos gols, quando a final de Copa do Mundo, por exemplo, tem muitos gols, ela perde um pouco aquela tensão, aquele jogo especial, entendeu? Então, por isso que eu sou um grande defensor de, por exemplo, Holanda e Espanha. Sou um grande defensor, por exemplo, de Argentina e Alemanha de 2014. De 90 foi horrível mesmo. Enfim, então é isso. Vai ter o Man of the Match, o MOTM, que é o Man of the Match, melhor jogador da partida. Vão ter os gols e vão ter as assistências. É importante ser falado, na coluna dos gols eu vou especificar se um jogador fez um hat-trick, se o gol dele foi de pênalti, se o gol dele foi de falta, se fez um gol olímpico, enfim, isso aí. E abaixo, não no post principal, como um comentário, na thread, eu vou colocar algumas observações do jogo. Podem ser observações táticas, podem ser observações como o Timo Werner é horrível, pode ter informações como, nossa, como o gramado da Bombonera é pavoroso, qualquer coisa, pode ser zoando alguém, enfim, é isso, esse é o registro. Bom, prometi que eu ia falar por que eu tô fazendo isso, por que eu tô fazendo esse projeto. Uma vez, conversando com alguns amigos sobre futebol, eu quis, veio a pergunta, quantos jogos será que você assistiu na sua vida inteira de futebol? E eu tentei fazer aqui, tal ano eu assisti tantos jogos, tal time eu já assisti certamente tantos jogos, mas eu não consegui chegar nem perto de uma resposta que eu considere real. E aí a conversa escalonou para quantos jogos será que eu consigo assistir uma temporada? Fiz algumas contas aqui e aí eu pensei, cara, é difícil, mas dá para assistir 1000 jogos. E decidi fazer esse desafio. E também decidi, por causa disso aqui, por causa desse canal, vou criar muito conteúdo durante esse período. E eu vou explicar agora quais serão eles. Bom, ao final da temporada, eu pretendo lançar uns 10 vídeos. Top 100 melhores jogadores da temporada, sim. Que eu assisti, que eu não assisti, enfim. Os 100 melhores jogadores da temporada. As escalações de ouro, prata e bronze da temporada, os 3 melhores de cada posição, basicamente, da temporada. É importante falar que, para isso, é óbvio, 90% da minha opinião vai ser o que eu assisti dele, mas eu posso dar azar de, por exemplo, não pegar um jogador que fez uma temporada histórica e perder muitos jogos históricos dele. Isso, obviamente, vai entrar na conta. Eu não gosto muito de usar números, de usar estatísticas, porque eu acho que o olho, ele conta muito mais do que os números no futebol, muito mais, muito mais. Os números nem sempre dizem o que você quer escutar, o que você acha que você está escutando. Enfim, os 50 melhores times da temporada, aí pode ser América do Sul, pode ser África, tanto faz. As 10 melhores atuações individuais da temporada, jogos únicos, por exemplo, Mbappé contra a Argentina em 2022, Olise contra a Suécia em 2026, Messi contra o Bayern de Munique em 2015. Isso é a melhor atuação, as 10 melhores da temporada, vou fazer um vídeo. As 10 piores atuações da temporada, tem atuações... A atuação do Gazzaniga. A minha irmã tá aqui do meu lado, ela lembrou a atuação do goleiro Paulo Gazzaniga, que estava no Girona no ano passado. Eu não lembro contra quem foi esse jogo, acho que foi até contra a Real Sociedad. Ele faz 40 minutos toscos. É sobre isso, é sobre aquele goleiro que entrega 2 gols, é sobre o zagueiro que erra tudo, é sobre o cara que perde 3 pênaltis, Martim Palermo. Enfim, é sobre isso.
os 10 melhores jogos, aí é pela nota mesmo. Eu vou numa planilha, esqueci a palavra planilha. Vou coletando uma planilha e aí no final da temporada eu coloco os 10 melhores jogos e os 10 piores jogos também, tá? Eu vou assistir muito jogo sofrível, já assisti, aliás. E aí, para shorts, os 10 gols mais bonitos da temporada e as 10 defesas mais bonitas da temporada. Isso é o da temporada inteira, do final da temporada. Mas eu também vou subindo vídeos mensais e conteúdo mensal e semanal aqui no Twitter, lá no Twitter e aqui no YouTube. Toda semana eu vou divulgar um Power Rankings do futebol europeu, as 10 melhores equipes. É importante citar, não levo em consideração apenas o que eu vi e o que esse time fez, também a margem de evolução dele. Eu vou dar um exemplo aqui. O Liverpool, temporada passada, fez uma janela de transferências que a gente enxergou como muito boa, gastou muito. Era o atual campeão da Premier League, mas acabou não vingando. Mas até certo ponto da temporada a gente contava com uma evolução, com ajustes do Arne Slot, enfim. Então isso vai ser levado em conta nesses Power Rankings. Vou fazer também o Power Rankings da Bola de Ouro, mas aí vai ser mensal. Todo mês eu vou colocar a lista dos possíveis Bola de Ouro, quem tá perto, quem tá fazendo a melhor temporada até aquele ponto. Mas também todo mês vai ter o top 10 de jogadores do mês. Que aí não tem nada, tipo assim, top 10 do mês de dezembro, o que o cara fez em novembro ou deixou de fazer em novembro, não conta. É só aquele mês, os 10 melhores jogadores daquele mês. Também vou eleger a atuação do mês, como eu falei das 10 melhores atuações que eu vou fazer no final da temporada. Quem fez a melhor atuação do mês, eu vou colocar aqui. Quem fez a pior atuação do mês, eu vou colocar aqui. O melhor jogo do mês, claramente. Isso nem preciso falar, né? Vídeos mensais. O gol do mês, o melhor gol do mês e a melhor defesa do mês. Também o pior jogo do mês, esqueci de colocar aqui, mas vai ter também. Gol do mês e defesa do mês em shorts, tá? Porque o YouTube, ó. Então é isso. O último recado que eu queria dizer aqui é: curte o vídeo, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, vai acompanhar o desafio, te convido a acompanhar. Não consigo 1000, faz 500, faz 250, não tem problema. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal. Meu canal não é só sobre isso e eu não vou deixar de postar conteúdo durante esse projeto, ok? Eu vou tentar, é complicado, eu tenho meu trabalho também, soltar vídeos semanais. Mas se não conseguir, enfim, uma vez a cada 2 semanas, eu tenho conteúdo muito bom aqui. Você que está me conhecendo agora, eu sou jornalista, mas eu estou começando aqui no YouTube. Eu tenho conteúdos muito bons sobre curiosidades de Copa do Mundo, sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo. Aliás, em 1, 2 semanas vai sair o vídeo revisitando a Copa do Mundo de 94, tá? Estou produzindo esse projeto. E durante a temporada eu não vou parar, enfim. Então é isso. Gostou do vídeo? Me segue lá no Twitter, tá? Twitter e Instagram, @ovictormeira. E é isso. Um abraço, até a próxima. Conto contigo nesse projeto. E até a próxima. Peace.